E quando nós tomamos decisões erradas e vivemos as consequências de decisões erradas? E agora, o que a gente faz? Será que Deus vai dar para nós uma nova oportunidade ou não? Será que é possível recomeçar ou não? A palavra de Deus nos dá diversos exemplos de decisões erradas. Os irmãos de José tomaram uma decisão errada. José tomou decisões erradas. Abraão, igualmente. Davi, então, ele tomou muitas decisões erradas. Mas nem por isso esses homens deixaram de ser citados nas Escrituras como pessoas que participaram do grande plano de Deus. E o motivo é muito simples. Lembra do que nós vimos em Romanos capítulo 8, versos 28 e 29? A palavra do Senhor dizia para a gente que Deus está agindo em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E certamente nós podemos amar a Deus, nós podemos buscar a vontade de Deus para a nossa vida, e já entendemos que essa vontade de Deus para a nossa vida diz respeito ao caráter que Ele está formando em nós, muito mais do que as circunstâncias em que nós estamos vivendo. Nós podemos estar vivendo, portanto, bem com Deus, numa relação diária com a palavra de Deus e com a oração, uma vida devocional muito bem feita. No entanto, nenhum de nós está isento de tomar más decisões. Justamente porque Deus quer que tomemos decisões, nós estamos sujeitos a esse risco. O risco de nem sempre decidir pelo melhor. E o risco de muitas vezes tomarmos o prejuízo e até mesmo levarmos a nossa vida para distante de Deus por causa de uma má decisão. O que fazer quando isso acontece? E certamente isso pode já ter acontecido com você e talvez você esteja vivendo hoje as consequências de uma má decisão. O que a gente pode encontrar na Bíblia é o caráter do Deus que está revelando a sua vontade a nós. E esse Deus é amor. Esse Deus é misericórdia. Esse Deus é aquele Deus que trouxe para a nossa história a possibilidade de recomeço. E isso ele deixa muito claro no poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. O Espírito Santo dele, que atuou na ressurreição de Cristo, é o mesmo Espírito Santo que atua e vive em nós. Por isso, tomar decisões erradas e termos que encarar as consequências de nossas decisões erradas podem fazer parte da nossa vida e talvez seja uma das coisas que está causando ansiedade e um aperto no seu coração. O que a gente pode ter certeza com relação a isso é o seguinte: da nossa parte é necessário o arrependimento. Da nossa parte é necessário voltar atrás. Da nossa parte é necessário confiar que Deus nos perdoa, que Deus nos purifica, quando de fato abrimos o nosso coração e sinceramente confessamos o nosso pecado, nos arrependemos do nosso erro e assim, dessa maneira, este Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. É exatamente o que nos diz a primeira carta de João. Sabemos então que as nossas decisões podem nos levar para longe daquilo que nós imaginávamos ser o plano de Deus para a nossa vida, mas não significa que nós precisamos viver assim para sempre. O que Deus espera de nós é que, assim que percebemos o nosso erro, que percebemos a nossa má decisão contrária à vontade de Deus, é que nós nos arrependamos, mudemos o caminho e imediatamente voltemos a andar na direção dele. Não permita que o medo, que a culpa, que as consequências de uma má decisão paralise a sua vida. Muito pelo contrário. O arrependimento é uma virtude da santidade. O arrependimento, a capacidade de reconhecer o erro e recomeçar é uma virtude da pessoa que busca ser como Jesus Cristo, que busca ser conforme a imagem do Filho de Deus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.